Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês uma aula fantástica, um pouco de teoria, resolução de exercícios, alguns exemplos para fixar mais a ideia que eu quero passar para vocês. Então, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, ativa o sininho e vamos nessa! Oi pessoal, tudo bem? Meu povo, hoje eu vou dar início às nossas aulas de trigonometria. Eu espero que vocês possam tirar proveito dessa aula. Trigonometria é um assunto que de uns anos para cá ele tem caído bastante em provas do Enem. Não só a parte de trigonometria no triângulo retângulo, lei dos senos e lei dos cossenos, mas também o comportamento de funções trigonométricas. É um assunto que estuda as oscilações, movimentos oscilatórios, por exemplo, pressão arterial, a gente tem máximo e mínimo, tábuas de marés também a gente pode modelar a partir da trigonometria. Então, antes de dar início, eu peço uma coisa a vocês: se inscrevam no canal, dê um like no vídeo, pode compartilhar com o seu grupo de estudos, só assim vocês vão ajudar a gente a fazer mais e mais conteúdos, produzir mais e mais materiais. Então, dando início, a gente tem que lembrar de uma coisa, ó. Hoje a gente vai falar da trigonometria no triângulo retângulo, que são as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Essa aula inicial eu vou definir as razões trigonométricas fundamentais, para que daí a gente possa aprofundar um pouco mais. Veja só, um triângulo retângulo, ele é aquele triângulo que tem um dos ângulos retos, ou seja, um ângulo medindo 90 graus. Essa representação aqui é do ângulo reto. E aí os lados do triângulo retângulo recebem nomes específicos. Esse lado aqui é a hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de catetos. Perceba que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. É aquele lado que está em frente ao ângulo reto, que vai ser o maior lado de um triângulo retângulo. E além do ângulo reto, nós temos outros dois ângulos. Um ângulo aqui embaixo, que eu vou chamar de alfa, e esse ângulo aqui em cima, que eu vou chamar de beta. As razões trigonométricas são três. As básicas, né? É o seno, o cosseno e a tangente. Há uma definição no triângulo retângulo do seno, do cosseno e a tangente. O seno vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente vai ser a razão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Mas também eu posso definir tangente como a razão do seno pelo cosseno. Aí o que é que acontece? Em função da posição de cada ângulo, o cateto oposto e o cateto adjacente eles vão mudar. Preste atenção aqui comigo, ó. Eu tenho novamente o triângulo retângulo. Olhando agora, eu peço a vocês, vamos determinar o seno do ângulo alfa. Eu falei que seno é o cateto oposto. Cateto oposto, pessoal, ao ângulo alfa é aquele lado que está em frente ao ângulo alfa. No caso aqui é B sobre a hipotenusa, que é A. Quem é o cosseno de alfa? O cosseno de alfa é aquele cateto que toca no ângulo, no caso, C sobre A. E a tangente do ângulo alfa vai ser cateto oposto por cateto adjacente, B sobre C. As razões do ângulo beta, vamos lá. Quem é o seno do ângulo beta? O seno de beta, ó, vai ser cateto oposto, C, sobre quem? A. Quem é o cosseno de beta? O cosseno de beta é B sobre A. Quem é a tangente de beta? A tangente de beta vai ser C sobre B. Perceba que neste caso, quando você está no triângulo retângulo, você tem ângulos complementares. Alfa mais beta é igual a 90 graus. E aí o que é que ocorre? Quando você tem ângulos complementares, o seno de um
é igual ao cosseno do outro. Repare que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. O cosseno de alfa é igual ao seno de beta. E as tangentes, elas são invertidas. Isso deriva do fato de que alfa e beta são complementares. E agora a gente pode fazer algumas aplicações. Repare uma coisa. Aqui eu tenho o seguinte. No triângulo retângulo, determine as medidas de x e y indicadas. Use seno de 65 como 0,91, cosseno de 65 como 0,42 e a tangente de 65 como 2,14. E aí, para que eu determine x e y, eu tenho que seguir alguns passos. Primeiro eu vou determinar o x. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é determinar o valor de x. Para isso, para que eu determine o valor de x, eu posso observar o seguinte. Em relação ao ângulo de 65 graus, x é o cateto oposto. Então aqui eu vou usar o seno de 65. O seno de 65 graus vai ser quem? Vai ser cateto oposto, x sobre 9. Só que o seno de 65, a questão está apresentando para a gente. Isso é 0,91. Igual a quem? Igual a x sobre 9. Esse 9 está dividindo aqui embaixo, né? Ele vai passar multiplicando 0,91. Logo, o x vai ser 9 vezes 0,91. Daí o x vai ser 9 vezes 0,91. Isso dá 8,19. Esse aqui é o valor de x. E agora eu vou determinar o y. Para que eu determine o valor de y, perceba que eu posso utilizar tanto o cosseno como a tangente. Porque aqui eu já vou ter o valor de x, que é o cateto oposto. E aí, se eu trabalho com a tangente, vai ficar cateto oposto por cateto adjacente. Mas também eu posso usar o cosseno. O cosseno de 65 vai ser quem? Vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. Só que o cosseno de 65 é 0,42. Isso tudo igual a y sobre 9. Passando 9 multiplicando, vai ficar 9 vezes 0,42. 9 vezes 0,42, isso dá 3,78. Viu como é simples trabalhar com as razões trigonométricas? Claro que esses ângulos, tá bom? Preste atenção numa coisa. Não há necessidade de você estar decorando valores de seno e cosseno de 0 a 360 graus. Só que tem uma ressalva. Na próxima aula eu vou falar para vocês de ângulos notáveis. Esses ângulos é preciso que vocês conheçam. O seno, o cosseno e a tangente deles. Fora esses ângulos, a questão vai dar para você sem nenhum problema. Nesse caso 2, ele diz assim: considerando o triângulo retângulo ABC da figura, determine as medidas de A e de B indicadas. Use o seno de 60 como 0,8, cosseno de 60 como 0,5 e raiz de 3 igual a 1,7. Valores aproximados. Então aí vamos determinar o valor de A. Determinando o valor de A, perceba que A, neste caso, é a hipotenusa. Em relação ao ângulo de 60, você tem o cateto oposto e o A se comporta como hipotenusa. Logo, eu posso usar o seno de 60 graus, que vai ser 12 raiz de 3 sobre quem? Sobre A. Só que esse seno de 60, quanto é que é? É 0,8. Daqui eu vou ficar com o quê? 0,8 igual a 12 raiz de 3, só que raiz de 3 é 1,7, sobre quem? Sobre A. Eu vou passar esse A multiplicando 0,8 e depois eu passo 0,8 dividindo. Daí eu vou ter que A é o quê? É 12
12 vezes 1,7, 12 vezes 1,7, isso dá 20,4, dividido por 0,8. 20,4 dividido por 0,8, eu vou ter o valor de 25,5. Esse aqui é o valor de A. Para que eu descubra o valor de B, eu posso utilizar o cosseno de 60. Então, cosseno de 60 vai ser quem? Vai ser cateto adjacente B sobre a hipotenusa, que é quem? A. Só que o cosseno de 60 e o valor de A eu sei quem é. Passando esse A multiplicando, eu fico com B igual a A vezes o cosseno de 60. Substituindo o A e o cosseno de 60, eu vou ter 25,5 vezes 0,5. E multiplicar por 0,5, meu povo, é o mesmo que dividir por 2. Então, 25,5 dividido por 2, isso dá 12,75. Pronto. Descobrimos os valores de A e de B. Nesse caso 3, olha o que é que ele está querendo. Ele quer que eu determine a tangente do ângulo A, do ângulo E e do ângulo O. Vamos lá. O ângulo A está aqui e o ângulo E está aqui. A tangente do ângulo A vai ser cateto oposto por cateto adjacente. Presta atenção, ó. 50 ele é oposto ao ângulo reto, ele é a hipotenusa. E aí eu tenho que tangente de A é 48 dividido por 14. Então a tangente do ângulo A é o mesmo que 24 sobre 7. Como o ângulo E é complementar ao ângulo A, eu não preciso estar reescrevendo a partir do triângulo. Basta eu inverter a tangente do ângulo A. Então a tangente do ângulo A é 7 sobre 24. Quem é a tangente do ângulo O? E aí? O que acontece aqui? Preste atenção. O ângulo O é 90 graus. E a tangente de 90 graus, ela não existe. Nesse caso aqui, veja que nesse segundo caso, eu quero que você determine a tangente de A, de E e de O. De cara eu sei que a tangente do ângulo E, ela não vai existir porque o ângulo é de 90 graus. O detalhe dessa questão é que falta aqui uma medida que eu vou chamar de x. Perceba que se eu estou no triângulo retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras sem problema nenhum. Daqui eu vou ter o quê? Eu vou ter que a hipotenusa ao quadrado, 16, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Perceba, cuidado, viu? O teorema de Pitágoras você sempre começa pela hipotenusa, mesmo que o lado desconhecido não seja ela. 16 ao quadrado, isso vai dar justamente 256. Isso é igual a 4 mais x ao quadrado. Eu vou ter o quê? Esse 4 eu vou passar subtraindo, eu vou ficar com x ao quadrado igual a 256 menos 4. Então, x ao quadrado é 252. Logo, o x vai ser o quê? X ao quadrado igual a 252, eu vou ter que passar a raiz como mais ou menos. Só que eu não vou passar como mais ou menos, por quê? Porque eu estou trabalhando com um conceito geométrico. Aqui é o x, ele é uma medida. Não há necessidade de eu colocar mais ou menos, uma vez que você não tem uma medida negativa. Então, x vai ser a raiz quadrada de 252. Esse 252, pessoal, eu vou fatorar ele. Então, 252, na hora que eu for fatorar, eu vou ter o quê? 252 é par, eu posso dividir por 2. Isso dá quanto? Dá 126. Continua sendo par, por 2 eu posso dividir. Isso dá 63. Deixou de ser par, né? Mas a soma dá um múltiplo de 3. Então eu posso dividir por
3 dá quanto? 63 por 3 dá 21. 21 eu posso por quem? Por 3 dá 7. E 7 é prima, eu só posso por 7. Isso dá quanto? Dá 1. Então 252 é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 7. Logo, a raiz de 252 é o mesmo que raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 7. Eu posso cancelar esses expoentes com o índice, vai ficar 2 vezes 3 vezes raiz de 7. Então, a raiz de 252 é o mesmo que 6 raiz de quanto? De 7. Agora, vamos reescrever a tangente de A em função desse valor. Então, aqui, ó, o x é 6 raiz de 7. Logo, a tangente do ângulo A vai ser quem? Vai ser cateto oposto por cateto adjacente. 2 sobre 6 raiz de 7. Aqui eu posso simplificar. O 2 e 6 eu posso simplificar. Isso fica 1 sobre 3 raiz de 7. O que é que ocorre aqui? Aqui eu tenho um radical no denominador. Eu vou ter que racionalizar. Racionalizar consiste em quê? Consiste em você multiplicar numerador e denominador pela raiz. Feito isso, eu vou chegar em quê? A tangente de A vai ser raiz de 7 sobre quem? Esse 3 eu vou manter ele. Raiz de 7 com raiz de 7, isso dá raiz de 49, já que os índices são os mesmos. E raiz de 49 é 7. Esse 3 aqui multiplicado por 7, eu vou chegar a 21. Essa aqui é a tangente de A. Falta agora a gente determinar a tangente do ângulo O. Só que A e O são complementares. Logo, a tangente de O é o inverso da tangente de A. Então, eu vou ter o quê? Então, invertendo a tangente de A, eu vou chegar na tangente do ângulo O, que nesse caso é 21 sobre raiz de 7. Racionalizando aqui, eu vou ter o seguinte, multiplicando por raiz de 7 em cima e embaixo, no numerador e no denominador, eu chego que a tangente de O é 21 raiz de 7 sobre 7. E 21 dividido por 7, eu fico com tangente do ângulo O igual a 3 raiz de 7. Pronto, achamos a tangente do ângulo A, do ângulo O e a tangente do ângulo E, que ele é um ângulo de 90 graus, isso não existe. Olha essa questão aqui. A questão 4, ele pede que a gente descubra a medida do segmento RA. A medida desse segmento RA, eu vou dar nome a ela, eu vou chamar ela de X. Daí eu tenho o quê? Presta atenção aqui. Para que eu descubra a medida do segmento RA, que eu chamei de X, ele diz que a tangente do ângulo A é quanto? É 3. Só que tangente, nesse caso, pessoal, trabalha com cateto oposto e o cateto adjacente, com essa medida aqui, que eu estou chamando de Y. Logo, a tangente do ângulo A vai ser quem? Vai ser 9 sobre Y. Só que tangente de A é 3, então eu vou ter 9 sobre Y igual a 3. Passando o Y multiplicando, eu vou ficar com quem? 3Y igual a 9. Daí Y vai ser quanto? Qual é o número que multiplicado por 3 dá 9? 3. Então, essa medida aqui, ela é 3. Para que eu descubra o valor de RA, como é um triângulo retângulo, eu posso usar o quê? Eu posso usar o teorema de Pitágoras. Então, aplicando o teorema de Pitágoras aí, eu vou ter x ao quadrado igual a 9 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser 81 mais 9. 81 mais 9, isso dá quanto? Dá 90. Então, aqui, novamente, é uma medida. X vai ser igual a raiz quadrada
de 90. Raiz quadrada de 90, 90 eu posso fazer o quê? Eu posso fatorar ela. Só que nesse caso eu vou fatorar de maneira um pouco mais prática. Note, perceba que 90 é o mesmo que 9 vezes 10. E na hora que eu reescrevo 90 como 9 vezes 10, passando a raiz aqui, raiz de 9 ela é exata. Então raiz de 9, que é 3, sai. Fica 3 raiz de quanto? 3 raiz de 10. Esse é o valor de x. Como ele queria o segmento RA e eu chamei ele de x, finalizamos a questão. E aí perceba agora nesse último caso, uma aplicação. Ele fala o seguinte: a figura abaixo representa um avião que decolou sobre um ângulo constante de 40 graus e percorreu em linha reta 8.000 metros. Nestas condições, qual a altura que se encontrava o avião ao percorrer essa distância? Considere seno de 40 igual a 0,64, cosseno de 40 igual a 0,77 e tangente de 40 igual a 0,84. Então a situação aqui é a seguinte: eu tenho um avião decolando, aqui está o solo, né, o chão, aqui está o solo. E aí ele está decolando, vai chegar num determinado momento que ele vai estar em uma altura que eu vou chamar de H. Essa altura, pessoal, ela é perpendicular ao chão. Então eu tenho o seguinte: a situação que eu tenho é essa aqui. Eu formo um triângulo retângulo, onde aqui é 40 graus. Ele percorreu 8.000 metros. Nesse sentido, eu quero descobrir a altura. Logo, em relação ao ângulo de 40 graus, eu tenho o cateto oposto e tenho a hipotenusa. Aplicando o seno de 40 aí, eu vou ter o quê? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quanto é que é o seno de 40? O seno de 40 é 0,64. Então vai ficar H sobre 8.000 igual a 0,64. Daqui eu vou ter 0,64 vezes 8.000. 0,64 vezes 8.000, pessoal. Aqui, se você tem uma certa dificuldade de fazer multiplicação com decimal, perceba que 8.000 é o mesmo que 8 vezes 1.000. E quando você multiplica 0,64 por 8.000, isso é o mesmo que 640 vezes 8. Porque o 1.000, quando você multiplica por um número decimal, ele anda 3 casas. Andar 3 casas em 0,64 é tornar ele igual a 640. 640 vezes 8, isso dá 5.120 metros. Essa é a altura que o avião estava, né? Isso dá o quê? 5 quilômetros e 120 metros. Pessoal, então esta aula inicial foi justamente para a gente definir as razões trigonométricas, mostrar algumas aplicações para vocês. Esse conceito ele é extremamente importante para que a gente possa aprofundar um pouco mais. Então não pula essa aula. Novamente eu peço a vocês, se inscrevam no canal, dá um like nesse vídeo. Se você tem um grupo de estudos, compartilha com o pessoal. Então um forte abraço a todos.